Sou o evangelista Edivaldo Silva Souza, congrego na Igreja Protestante da Última Hora. O pastor presidente é Antônio Carlos Rosa e a missionária Adelaide Rosa. A nossa missão é trazer um evangelho puro e genuíno sem fábula, mas a mensagem do Evangelho de Cristo, que é um evangelho simples e fácil de entender, porém uma mensagem poderosa para a salvação dos perdidos. Quero contar a minha experiência acerca do uso de algumas redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp. A primeira vez que ouvi falar que estas redes sociais veio diretamente das profundezas do inferno, foi o testemunho que ouvi do pastor Kenzo, mas até então não houve em mim um despertamento com respeito a este assunto. Este Kenzo diz que o demônio criador do WhatsApp é um grande ganhador de almas, mas até então não despertou em mim um certo temor. Foi quando ouvi o testemunho de arrebatamento do pastor Eduardo Santos. Ele fala no arrebatamento que a pombagira diz que o WhatsApp, o Instagram e o Facebook pertencem a ela, e todos que têm esses aplicativos também pertencem a ela. Confesso, amados irmãos, que fiquei um pouco temeroso. Cheguei até mesmo a desinstalar este aplicativo, mas por uma grande necessidade acabei reinstalando novamente, mas sempre orando e pedindo confirmação a Deus. Mas até então nada havia acontecido. Continuei usando. Escutei outra experiência do irmão Marcelo, que pediu confirmação a Deus. Depois de ouvir a experiência do pastor Eduardo Santos, Deus lhe mostrou uma ratoeira como isca, e muitas pessoas eram pegas nesta ratoeira quando mordiam a isca. Deus lhe falou que a ratoeira era as redes sociais, tipo WhatsApp, Instagram e Facebook, que são instrumentos criados pelos demônios. Aqueles que comiam esta isca viravam prisioneiros dos demônios. Mesmo assim, amados, não consegui desinstalar este aplicativo do celular, e Deus sempre me alertando. Houve outro testemunho que fala que aqueles que têm o nome na conta do Facebook estão com seus nomes no inferno. Tipo, esta pessoa ficou fora da salvação porque ainda tinha Facebook, e até mesmo lançada a um precipício, mas em seguida salva pelo anjo, pois já havia se humilhado em arrependimento. Amados, são muitos testemunhos que falam estas revelações. O irmão Emerson Nunes também recebeu revelação de Deus, e Jesus falou com ele se ele queria ouvir naquele dia: afasta-te de mim, pois não te conheço. Ele havia dito: Senhor, eu tenho usado o WhatsApp e o Facebook para evangelizar, e muitas almas são alcançadas. Mas o Senhor disse: as almas são alcançadas por causa do meu Espírito que está em ti, e não por causa das redes sociais. Talvez você dirá o mesmo, mas eu não uso o WhatsApp para mais nada, a não ser para se comunicar com a minha família, com o meu pastor, com os meus filhos. O que há de errado nisso? Pois eu também nunca havia usado para outros fins, pois todos veem que aparentemente é algo muito bom. O irmão que teve a revelação que o Senhor havia lhe mostrado a ratoeira, ele disse: Senhor, se eu contar só isso eles não irão acreditar. Me dá uma confirmação dentro da palavra. Em Juízes 14:6 fala que Sansão matou o leão. Depois da sua volta a Timnate, passando próximo ao cadáver do leão, havia um enxame de abelhas que fizeram uma colmeia dentro do cadáver do leão. Sansão era nazireu, e não podia tocar em cadáver e nem em nada impuro. Mas mesmo assim ele tirou o mel daquela carniça, comeu do mel e ainda deu aos seus pais. O Senhor falou para este irmão que a carniça é o WhatsApp, e o mel é o bom que sai de dentro dela. É bom, mas saiu de dentro de uma carniça. É bom, mas saiu das profundezas do inferno. E além deles comerem algo que sai da carniça, ainda oferecem para outros dizendo: isso não tem nada a ver, irmãos. É bom para conversarmos com a nossa família, nossos filhos. Só é ruim para quem não sabe usar. Mas amados, que comunhão tem a luz com as trevas, o imundo com o puro, o santo com o profano? Não sabeis vós que sois templo e santuário do Deus vivo? Portanto, não toqueis em nada imundo. Eu vos tomarei como filhos. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Junto com o meu pastor Antônio Carlos estávamos ouvindo testemunhos, e ficamos temerosos com o aviso de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Após ouvir as experiências, saí decidido a pedir um sinal a Deus, pois a palavra fala em 1 João 4:1. Não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai-os. E porque você, ao invés de criticar e dizer que é mentira, vai orar, põe o teu joelho no chão e pergunte a Deus se o testemunho ou a experiência é verdadeiro ou não. Se verdadeiramente veio do Espírito Santo, você corre um grande risco de blasfemar contra o Espírito Santo. O melhor a fazer é buscar de Deus, e não fazer julgamentos precipitados. Foi o que eu fiz após orar. Deitei e falei com Deus. Eu disse:
Deus, se esses testemunhos são verdadeiros, eu faço prova. Me revela. Fala comigo, Senhor. Eu não estava dormindo quando escutei uma voz que disse: Tu sabes, ó homem, que eu quem revelei. Irmãos, eu sabia que o pastor Eduardo Santos é um homem de Deus, sincero, e que jamais iria inventar tal experiência. O irmão Emerson Nunes, o irmão Marcelo, pastor Kenzo, são muitas experiências. O que eu entendi foi que parece que o Senhor não estava feliz quando ele falou comigo. Senti que junto com a voz subiu algo, e este algo foi a total proteção de Deus. Queridos, naquele momento me senti um homem desprotegido e vulnerável, uma presa fácil pronta a ser destruída. O inferno tomou conta de mim, um cobertor negro me encobriu, e me vi em meio às trevas. Clamava pelo sangue de Jesus, repreendia no nome de Jesus, pois aquela cobertura maligna estava sugando a minha vida. Não havia saída para mim, só a minha consciência funcionava e mais nada. E pensei ser o meu fim, pois já havia usado todos os meios, mas não havia socorro. A arma que tanto usei como cristão não funcionou. Venci muitas batalhas, muitos ataques de espíritos malignos, expulsei demônios e até mesmo enfermidades. A irmã Maria há 3 anos estava com uma veia exposta, sentia muita dor, chegava até mesmo a desmaiar. Já havia consultado os médicos, e eles disseram que não podiam fazer muito por ela. Seria uma cirurgia de risco. Eu estava ministrando o Evangelho de Cristo. Após o término, ela foi chamada ao altar. Após colocar a mão sobre ela, clamei pelo grande nome de Jesus. Ela caiu e ficou no chão como se estivesse morta. E assim, ao levantar, o Todo-Poderoso a havia curado. Ela depois veio a mim dizendo: Veja, irmão, eu fui operada, e não tem nenhuma marca de cirurgia. Os médicos não lhe deram esperança, pois seria uma cirurgia de grande risco. Descartou a cirurgia, pois só o poderoso nome de Cristo poderia dar-lhe esperança. Sim, desta vez, após ter usado estas duas poderosas armas, o poderoso sangue de Jesus e seu grande nome, mas não entendi por que não funcionou. Me vi isento da proteção de Deus. Aquele manto negro iria me levar a óbito. Não havia outra saída. Foi quando em meu desespero surgiu uma luz em meio àquela escuridão. Irmãos, hoje entendo o que quis dizer Jeremias, quando disse que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos da face da terra, porque as suas misericórdias são muitas. O Senhor ainda disse: Vocês não são destruídos porque eu não mudo, ó Israel. Paulo chega a dizer que todos os dias somos entregues à morte, somos levados como ovelhas para o matadouro. O salmista diz que se não for o Senhor, os nossos inimigos já haviam nos engolido vivos. Sei sim que hoje todos os seres humanos estão sob uma proteção, inclusive nós os cristãos. Todos os dias 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não somos atingidos, e que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, e guarda e os livra. Entendo que a proteção de Deus é o único motivo da nossa existência, pois por alguns instantes senti a fúria do inferno destruidor como nunca havia sentido antes. Me lembrei que meu celular estava próximo a mim, e que a única forma de escape era pegar aquele celular e desinstalar o aplicativo do WhatsApp do celular. Foi quando recebi graça e consegui escapar daquela cobertura infernal. Estendi a mão de encontro ao celular com toda a esperança, pois só queria que tudo aquilo acabasse. Peguei o celular e desinstalei o WhatsApp para nunca mais fazer uso desta carniça que sai mel. Cuidado, irmão, este bom pode sair caro. Até quando você, assim como eu, vai resistir à voz do Espírito? Não queira passar o que eu passei. Vamos parar de usar o mel que sai da carniça. A carniça é o WhatsApp, e as abelhas são os demônios que produzem as coisas boas que o WhatsApp te oferece. Isto irá custar a tua salvação. Lembra do rico de Lucas 16:19. Disse Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente os males. Agora ele é consolado e tu é atormentado. Podem nos chamar de crentes fanáticos e cafonas, pois resolvemos rejeitar esses bens contaminados pelo inferno vindo das profundezas dos demônios. Pelo fato de ouvirmos a voz do Espírito Santo, somos desprezados, rejeitados assim como Lázaro. Um dia você vai se encontrar na mesma posição deste rico por não ouvir a voz do Espírito Santo por intermédio dos humildes servos, que ao invés de criticarem as experiências fizeram prova e buscaram a verdade e se deleitaram ao encontrar.